Bem, esse aqui é praticamente uma continuação do vídeo, né, de como fazer amigos e evangelizar. Que é meio que uma referência àquele livro, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, mas claro que de uma forma bem resumida e sem dar todas as dicas do livro. Mas nesse ponto aqui é a timidez, né? Você provavelmente viu esse vídeo aqui porque você é uma pessoa tímida. E bem, eu gosto de dizer que eu sou um tímido treinado. Como que isso aconteceu? Bem, quando eu era novo convertido, eu ouvia que, sei lá, os tímidos não herdariam os reinos dos céus, alguma coisa assim. Não me lembro da onde que veio isso, mas foi coisa que eu ouvi quando eu era mais novo, na fé. E isso ficou na minha cabeça, né? Eu falei, nossa, cara, eu acho que eu tenho que vencer minha timidez. E eu tentei vencer isso aí. Então, basicamente, chegou um dia que eu aprendi a desligar minha timidez. Que basicamente você sabe quando é o significado de coragem? Coragem não é a ausência do medo, né? Mas é a capacidade de você dizer que algo é mais importante do que o seu medo. É você dizer que há algo maior em jogo. Então você, apesar do medo, você tem força para superá-lo, porque existe uma motivação, existe uma razão, um propósito maior que faz com que o medo seja irrelevante. Então você pode se apresentar para 1 milhão de pessoas mesmo tremendo. Você pode fazer as coisas mesmo tremendo. Então o grande ponto que você precisa saber sobre a timidez é, cara, só vai. Isso, tipo, você talvez deve ter ouvido isso, mas você precisa só fazer. Se você ficar pensando demais em não fazer, você não vai fazer. E a gente se preocupa demais com o que os outros vão pensar, mas a gente tem que desligar isso. Um livro que eu recomendo é Ego Transformado, que justamente ele fala um pouco sobre essas questões e sobre, basicamente, o que você tem que absorver muito desse livro é: a única opinião que verdadeiramente importa é a de Deus. A opinião de Deus a respeito de você é o que verdadeiramente importa. Então você não pode ficar vivendo com medo da opinião dos outros, do que o outro vai pensar, o que os outros vão achar. E muitas vezes a timidez é um reflexo justamente disso. Você tem medo de chegar, falar com alguém, nossa, vão achar que eu sou idiota, vão achar que eu sou bobo, ou sei lá o que, vão rir de mim. Cara, ninguém tá nem aí. Se você cair no chão, no máximo as pessoas vão rir ou vão aparecer alguém pra te levantar e depois, no dia seguinte, elas não vão lembrar nem de você, porque elas não te conhecem. Elas vão estar preocupadas com outras coisas. Vão estar atrás da vida delas. Então, como você não ser tímido mesmo sendo tímido, se trata justamente de você esquecer sua timidez. Tipo, imagina que você não é tímido. Ou você só esquece e faz. E isso é importante, por quê? Porque assim você tem como ter oportunidade de conversar com novas pessoas. Se você viu o vídeo anterior, é assim que você vai conseguir também evangelizar, porque senão você vai falar, não, eu sou tímido, não consigo chegar nas pessoas. Cara, você tem que fazer. Ninguém nasce sabendo. Eu não cheguei na academia levantando 100 quilos. Eu fui treinando e consegui fazer isso. Hoje eu posso levantar mais que isso? Posso. Pode fazer isso, aquilo? Pode. Mas tudo tem um começo, né? Eu comecei a fazer elevação lateral com, sei lá, 6 quilos, por aí. Aí no meu aniversário de 21, 22, eu fiz com 22 quilos, alguma coisa assim. Então, tipo, aos poucos. Se você não começar, você não consegue chegar lá. Então, por exemplo, uma coisa que você tem que fazer é buscar treinar. Você tem a oportunidade de praticar todo dia. Você tá lá na hora de pegar um ônibus, aí você vê um cara lá querendo pegar um ônibus também, tá distraído assim, você vai lá e fala, nossa, aí está frio. Aí você fala, nossa, hoje será que tá quente? Alguma coisa assim. Então você faz umas brincadeiras desse tipo. E que geralmente a pessoa vai achar engraçado. Você faz uma pergunta que tipo a pessoa vai achar meio absurda, mas uma absurda boba, né? Por exemplo, que nem quando tá com sol, né, e tal, eu chego lá e falo, nossa, hoje tá frio hoje, né? Ou pergunto, né, hoje tá frio, né? Aí a pessoa vai entender, né, que é brincadeira, que é sarcasmo e tal. E vai responder, não, frio não, tá calor, sabe o que, né? É que eu não ligo muito pra essas coisas, calor e frio, às vezes eu não acho que tá calor, eu acho que tá frio, mas enfim. Mas você consegue puxar a conversa com ganchos muito simples, né? Com brincadeiras dessas. Você presta atenção na roupa que a pessoa tá vestindo. Essa aqui é da minha empresa, né? Pra quem não sabe, eu comercializo artigos de vestuário. Se você quiser comprar alguma, é só mandar uma DM pra mim aí e a gente manda pra você aí.
A gente vê aí, se você for em São José, é mais fácil ainda. Mas é isso. Mas o ponto é, por exemplo, essa camiseta aqui, a pessoa pode chegar e perguntar, nossa, que símbolo interessante, é de que marca isso? Não conheço. Aí você vai lá explicar, sei lá o que, da Elpes, sei lá o que. Eles estão para mudar o símbolo ainda, mas esse aqui é o símbolo deles, o primeiro e tal. Aí você consegue puxar uma conversa em relação a isso. A pessoa tem lá, tá usando a camiseta do Batman. Aí você fala, nossa, você curte o Batman, sei lá o que. Eu acho da hora o Batman da versão sei lá quem. Você consegue ver os ganchos da pessoa. Sei lá, se a pessoa tá usando. É que eu tô sem minhas pulseiras, minhas coisas, né? Mas, por exemplo, se a pessoa tá usando uma pulseira escrito Jesus, você já sabe que a pessoa conhece Jesus minimamente, né? Tipo, já ouviu falar. Talvez algum familiar é crente, ou ela é uma pessoa que é da igreja, ou tá desviado. Aí você já consegue, né? Ter alguma coisa aí pra começar a se aproximar. Se você pega uma pessoa lendo um livro, você pode falar do livro, esse tipo de coisa. Então você caça os ganchos, e a forma de você vencer a timidez é praticando. Então pratica com pessoas inofensivas, né? Tipo, você pode praticar no bom dia. Você chega, opa, bom dia, entendeu? E, cara, não tem erro. Se você é uma pessoa muito tímida, cara, por exemplo, se você for da minha faculdade, você pode tentar vir falar comigo. Que aí pelo menos você sabe que eu vou te dar um oi e tal, você não vai acontecer um terremoto se você vier falar comigo, entendeu? Então, você pode ter isso em mente. Você pode ler bons livros, né, que vão tratar sobre leitura e conversa também. Tem livros de negociação, tem livros de várias coisas. E você pode ler o que você achar mais coerente, o que mais vai te beneficiar ou fazer sentido para você. Mas, por exemplo, eu como uma pessoa que é cristão, uma pessoa cristã, eu preciso estar sempre apto, no sentido de, tipo, não ter vergonha de falar a respeito da minha fé. Então eu tenho que ser uma pessoa que consegue se comunicar com as pessoas, mesmo quando elas não são pessoas que eu já conheço. E uma das minhas estratégias é essa. Outra estratégia que eu faço é que todo lugar que eu vou, evento, eu gosto de conversar com 21 pessoas. Cara, de, sei lá, 100 pessoas que eu já conversei, sei lá, 2 pessoas não me receberam bem. A maioria das pessoas, elas são educadas. Ainda mais se você chegar sorrindo, dica de ouro, tá? Sorri. Mas tenta sorrir de verdade. Não força demais, não. Tenta sorrir de verdade. Se você for cristão, né, você tem a alegria de Deus aí, você consegue, entendeu? Dar uma calibrada aí. Tenta, tipo, sempre com educação, gentileza, respeito. Se você for gentil, sorridente e respeitoso, você consegue conversar com quase qualquer pessoa. E não tem muito erro. Você consegue falar até com empresário, com figuras importantes e ter oportunidades para esse tipo de coisa. E outro segredo é a confiança, né? E que muitas vezes, às vezes, mais importante do que você fala, às vezes é como você fala e você, tipo, a convicção que você tem ao falar aquilo. Claro que quando é um assunto do seu interesse e tal, quando é uma coisa que você domina, você tem mais facilidade de fazer isso. Mas o problema é quando é um assunto que você domina, é um assunto que você é do seu interesse e você não tem confiança nenhuma. Você fala muito, sabe, como que você não estivesse acreditando no que você está dizendo. E isso não é uma coisa interessante, né? Quando você vai fazer uma entrevista, alguma coisa assim, você tem que ter uma certa postura e saber o que você está falando, né? E uma das coisas que encanta as pessoas também é ver o quanto a pessoa gosta daquilo que ela fala. Então, por exemplo, se a pessoa, professor de biologia às vezes, né, gosta muito de biologia e tal, aí você vê, nossa, a pessoa fala com emoção quando vai falar sobre aquela mitocôndria, contra aquela apoptose que acontece quando acontece aquele negócio lá, e esse tipo de coisa. Então você tem que entender isso e você tem que buscar fazer isso. Mas a dica de ouro também é, cara, você não precisa ser um mestre da oratória, você só precisa saber ouvir. Você só precisa saber ouvir e responder o que a pessoa está falando. Se você conseguir conversar com a pessoa, aí você, sei lá, faz uma pergunta aberta, né? Tipo, não vai perguntar uma pergunta que a pessoa vai responder com sim ou não. Tenta perguntar alguma coisa que a pessoa vai desenvolver. Claro, vai ter pessoas que não querem conversar, e aí não tem tanto o que você possa fazer nesses casos, né? Ainda mais você começando ainda sendo tímido. Mas com o tempo você consegue também até detectar isso, né? Você consegue perceber, olhando para a pessoa, que a pessoa é uma pessoa mais aberta a conversar ou não.
E tudo isso é uma questão de você ir se acostumando. É que nem tudo na vida. Você não vai começar sabendo, mas se você nunca começar, você nunca vai saber. Então fica a minha dica, como você não ser tímido sendo tímido, e boa sorte aí em você ser maior do que a sua timidez. E lembre-se sempre, não só lembre dos liberianos, mas seja como eles. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.